Cara, uma coisa que é muito determinante para a carreira de vocês foi o Supla, né? Que meio que, sem querer, formou a Dr. Sim. Vocês já conheciam o Eduardo Danui antes do Supla? E como foi essa chegada para se tornar a banda do Papito? Olha que legal. A gente, a vida inteira, ficou fã do Edu e ele fã dos Buziques. Eu digo a vida inteira, lá de 85 para frente, quando a gente era frequentador do antigo Blackjack, que foi um grande bar de rock que existia em São Paulo. E lá não tinha como. Não interessava onde você estivesse, o final da noite era para dar uma canja no Blackjack. E nessas canjas, pô, a gente conheceu o Eduardo Danui. Inclusive, quando a gente conheceu, a gente ouvia falar que tinha um fenômeno na cidade chamado Eduardo Danui, um fenômeno no Brasil, que era o cara que conseguia tocar Yngwie Malmsteen. Isso era um grande susto naquela época, em 85, porque o próprio Malmsteen, na época, ele parecia uma coisa impossível. Agora, imaginar que alguém no Brasil fizesse aquilo. E aí a gente um dia estava dando uma canja no Blackjack e o Eduardo Danui chegou e a gente tocava uma música, a gente tocava algumas, eu e o André, a gente tirava muitas músicas de todo mundo para poder estudar, né? E uma das músicas era Disciples of Hell, e a gente chamou o Eduzinho para tocar, falando, vamos ver se esse cara é realmente o Edu Malmsteen. Cara, e a gente começou a tocar e tocando perfeito. Quando chegou o solo, o André falou, pode parar, para dar uma parada que ele não vai fazer o solo. Cara, a gente parou e ele continuou o solo exatamente como se fosse o Yngwie Malmsteen. E a gente voltou e tocou a música até o final. Saímos de lá petrificado porque o cara era real. Eduardo Danui, na época, ele era chamado de Edu Malmsteen. O que era um elogio inimaginável. Era o cara... Claro. Ninguém podia tocar Malmsteen além do Malmsteen. E para nós foi um grande susto, a amizade foi muito grande. A gente sempre quis tocar junto. E em 87, ele, que era amigo do Vander Tafo, que ele estudava no IGT, o Vander precisava de 2 caras para gravar um disco. O primeiro disco solo da carreira solo do Vander Tafo. E o Edu indicou. Eu tenho 2 irmãos, inclusive o Edu ia estar nessa banda também. Ia ser o Vander Tafo, o Eduardo Danui, e eles precisavam de bateria e baixo. A gente estava tocando numa banda chamada Cherokee. Eu nunca me esqueço que o Vander Tafo foi ver a gente tocar no Woodstock Bar com essa banda Cherokee. Cara, e quando acabou a noite, a gente viu o Vander, assim, o Vander para nós era como chegar perto de um Rich Blackmore, de um Steve Vai. Era uma grandeza, a gente era muito fã do cara a vida inteira. Pelos trabalhos de Rita Lee, Rádio Táxi, Joelho de Porco, Secos e Molhados. Era o Vander Tafo, o maior. E ele chegou na beira do palco assim, a gente olhou, foi cumprimentar o cara, ele falou, e aí, vamos para Los Angeles? Imagina a gente que nunca tinha pego um avião, nunca tinha feito nada assim gigante, de repente foi chamado para ir para um disco produzido pelo Liminha, gravar nas nuvens no Rio, gravar em Los Angeles, mudou a vida, aquela coisa. E o Eduardo Danui foi o cara que indicou a gente. E a gente sempre tentava tocar junto. No final, o Edu não foi para essa parada, montou o Anjos da Noite, uma grande banda, com o nosso outro irmãozinho, Bavini. E aí ficava paralelo. O Tafo tocando aqui, depois que virou banda Tafo. Anjos da Noite tocando lá. Eu até cheguei a fazer alguns shows Tafo e na bateria do Anjos da Noite também. Mas assim, tocar junto a gente não conseguia. Até que a gente foi chamado para tocar num disco. Ia ser um disco e uma turnê com o Supla. A gente começou a turnê, inclusive, antes, que era o Luiz Carlini na guitarra. Luiz Carlini, a lenda, meu irmãozinho. E o Conde na outra guitarra. E eu e o André, baixo e batera. Nesse trajeto, o Conde se acidentou, saiu da guitarra, ficou só o Carlini. Aí o Carlini teve que sair. Aí a gente pensou, puta, é uma chance da gente tocar alguma coisa junto com o Edu. Ah, não, minto. Um pouquinho antes, a gente conseguiu gravar um disco solo do Edu, que nunca foi lançado, um disco instrumental. Até hoje? Nunca foi lançado, e essas músicas acabaram se desmembrando. Algumas coisas a gente acabou usando no Dr. Sim depois. Um disco solo que foi comprado pela Warner na época. Só que o disco ficou lá, não saiu. A gente não conseguia ter uma banda ou alguma coisa lançada com o Edu. Mas chegou a chance, o Carlini saiu, a gente falou, puta, é hora de chamar o Edu, vamos chamar ele para vir para a parada. Acabamos fazendo o turnê e gravando um álbum produzido pelo João Baroni, dos Paralamas do Sucesso. Paralamas, acho que chama isso agora. E ele produziu o álbum pela Odeon, um disco que a gente ama com o Supla, que é o que tem Encolerado, Milha de Família, Break the Ice, um grande disco de rock.
Fizemos lá o trio e ficamos um tempão excursionando com ele. Até que deu um estalo assim no André e ele falou, cara, vamos, agora a gente está com esse trio, com todo o respeito ao Supla, vamos tentar ver se a gente consegue também fazer uma temporada lá fora e ver o que aconteceria com esse trio, que era um trio de hard rock, né? Porque nós três tínhamos esse sonho. E também, assim, obviamente, foi maravilhoso estar com o Supla e, com certeza, ele tornou possível que a gente se conhecesse mais musicalmente, né? E uma pena que a gente não pode, nessa hora, ser duas pessoas, porque seria lindo ter continuado com o Supla também e ido para os Estados Unidos. Mas graças a essa ida para os Estados Unidos do trio, depois de muito sangue e batalha, a gente acabou, num dos shows lá nos clubes de rock, conseguindo um contrato internacional que transformou o Dr. Sim no que o Dr. Sim se tornou logo depois. Graças a essa coisa toda, né? Então, assim, somos muito gratos ao Supla. Quando a gente saiu, a gente falou, nós não vamos te deixar na mão. A gente ligou para o Luiz Mariucci, Ricardo Confessori e Kiko Loureiro. E colocamos os três no nosso lugar para acompanhar o Supla, que logo na sequência tinha uma turnê naquela Noites do Terror do Play Center e outros shows. Então, ele ficou muito bem acompanhado aí com esse outro trio também. Eu espero que você tenha gostado desse corte. Estou aqui para avisar rapidamente que agora o nosso canal está monetizado. Então, se você quiser apoiar nosso trabalho, você pode se tornar membro. É só ir no link que está na descrição do vídeo, clicar lá, vai abrir uma janelinha explicando passo a passo como faz. Isso aqui é uma maneira a mais de você ajudar o Heavy Talk, principalmente quem já é membro do nosso canal principal. Lá, para você se tornar membro, é ainda mais barato, tem diversos benefícios. É mais uma opção para quem já ajuda no canal principal e também quer ajudar aqui, certo? Meu muito obrigado e até a próxima.